Boa noite a todos. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Coisa boa. Vladimir está chegando aqui agora. Para quem não sabe, Vladimir ele é psicólogo, né? É terapeuta familiar, é terapeuta de casais, é terapeuta sexual. O que mais, Vladimir? É isso mesmo, Tiago. Eu sou psicólogo clínico, né? Trabalho com vários tipos de demandas. Sou especialista em sexualidade humana e também em terapia sistêmica familiar. Por isso que eu atendo tanto pessoas individualmente, quanto casais e até famílias inteiras. Tudo isso mesmo, Tiago. Já é o seguinte, gente. Você que está entrando, né, na nossa live, eu queria fazer um pedido muito carinhoso para você. Esse é um tema muito bacana que nós vamos falar sobre. Na verdade, ele vai falar sobre felicidade. Aqui, quem sou eu para falar sobre felicidade? E eu queria, aqui embaixo, gente, na barrinha tem uma setinha. E eu queria que vocês mandassem essa live para 5 pessoas que você goste. 5 grandes amigos seus ou 5 grandes amigas suas. É uma setinha que parece uma pipa, ela, certo? Estão pedindo para fixar o tema na live. Eu não sei fixar o tema na live. Você sabe, Vlad, fixar tema É, na é só live? você, é só você, Tiago, digitar aí no comentário, certo? E depois Tá. Então, peraí. você vai Como... clicar ali no como se enviasse. Aí vira tema. Não, eu mandei, e agora? Aí, como deixar fixo? Fixar comentário. Pronto. Aí é o seguinte, como eu estava A falando, produção gente, agindo. produção aí o pessoal é bacana, viu? E aí, gente, é o seguinte, queria que vocês mandassem nessa setinha essa live para pessoas que vocês gostem, pessoas que sejam amigas de vocês, que é um tema tão bacana, né? Mas, Vladimir, primeira pergunta que eu vou fazer para você, né? O que é felicidade, afinal? Então, Tiago, felicidade é um estado, né, de experiência psíquica que todo mundo experimenta na vida, certo? Mas, infelizmente, eu não sei se eu posso dizer infelizmente, ela não fica constantemente, né, nas nossas sensações. Então, assim, é uma coisa que é muito importante a gente entender que a felicidade, por ser um estado, tem a ver com a forma que a gente interpreta a vida, né? E na nossa vida, a gente vai lidar com muitas adversidades, muitas situações diferentes. A gente convive, né, num planeta aí dividindo com mais de 7 bilhões de outros seres humanos, todo mundo com suas preferências, com sua forma de ser. Então, assim, vai haver muita contrariedade, vai haver muito choque de ideias. E essas relações, elas têm uma influência muito grande na forma que a gente vai sentindo as coisas nas nossas vidas. Então, assim, Tiago, uma coisa que é muito importante que as pessoas compreendam é que felicidade tem uma relação muito forte com a forma que a gente interpreta a vida e, consequentemente, a forma que a gente lida com essas adversidades, com esses problemas que hão de aparecer, né? E já apareceram, aparecem e sempre aparecerão, porque faz parte da condição humana, né? Então, eu acho que o que é importante que a gente entenda é que a felicidade é um estado, né, da experiência humana. Ele não é constante, mas quem souber, quem conseguir lidar melhor com as adversidades, com os problemas que vão aparecendo, vai conseguir ficar um pouco mais, né, um pouco mais feliz. E essa live, por se tratar desse tema, felicidade, a gente vai estar hoje falando, dando dicas, né, conversando um pouco sobre como interpretar melhor o mundo, como lidar melhor com as adversidades, com os problemas que vão aparecendo, para que a gente possa ser um pouquinho mais feliz, né? Que é muito bom. Menina, eu tenho muitas perguntas para fazer, mas é porque é um tema muito complexo, né, Vladimir? A questão da felicidade, porque um seguidor perguntou agora, felicidade é um estado de espírito?
É um estado de espírito, é um estado da percepção humana, certo? Você tem uma sensação de felicidade, como pode também ter outros tipos de sensações, como a tristeza, que é outro estado, né? Então, assim, quem tem um estado de espírito feliz, consequentemente, vai ficando mais fortalecido também para ter muito mais experiências de felicidades na vida. Bacana, bacana. Lembrando que Ba- eu falo estado de espírito me referindo a uma das esferas da construção do ser humano, né? Que o homem é biológico, é psicológico, é social e espiritual. Então, a gente, no decorrer aqui da live, a gente vai estar falando um pouquinho Como é, sobre esses Vladimir? O quatro homem é o aspectos. quê? Eu vou até O anotar. Ele é homem, o quê? Só. o homem é biológico, é psicológico, é social e é espiritual também, segundo a Organização Mundial de Saúde. Vamos lá. Ele é biológico, psicológico, sociológico e espiritual. Social e espiritual. Só. Isso. Isso mesmo, Tiago. Vlad, me diga uma coisa. Qual é a melhor maneira, na sua visão, de ser feliz? Se isolando ou se socializando? É mais feliz quem é mais recluso ou é mais feliz quem se socializa mais, quem... Tiago, essa pergunta é muito legal, né? Porque tem pessoas que são mais extrovertidas e tem pessoas que são mais introvertidas. Então, eu acredito muito que se a gente pergunta para uma pessoa que ela é mais introvertida, ela vai falar assim: ah, eu gosto mais de ficar isolado, né? Eu gosto de ficar um pouco mais sozinho, eu me sinto mais feliz dessa forma. As pessoas que são mais sociáveis, né, que são mais extrovertidas, podem chegar a falar assim: ah, eu dependo muito de outras pessoas para me sentir feliz. Mas eu digo a você que o caminho é do equilíbrio. Assim, um ser humano, ele precisa de ter contato com outros seres humanos para poder até ele se perceber, para poder até ele se reconhecer, ele precisa ter experiência com outras pessoas. A gente tem uma necessidade também muito grande de formar vínculos. A gente tem necessidade de vínculos, né? Tem pessoas que falam assim: ah, eu não sou dependente de nada. Isso é mentira. Todo mundo depende, né, de alguma coisa e todos nós, seres humanos, dependemos uns dos outros. Às vezes, nós não temos essa consciência tão desenvolvida. Outras pessoas têm mais, certo? Mas em relação à questão de se isolar, também é outra situação que eu acho extremamente importante para as pessoas. Porque quando você se isola, você entra em contato consigo mesmo. Quando a gente fica em silêncio, algumas pessoas ficam agoniadas. Mas o silêncio, ele é muito revelador, porque a gente passa a escutar e ouvir nossa mente, né? Então, assim, é muito importante também a gente fazer contato consigo mesmo, a gente também se curtir um pouco, também a gente se gostar um pouco, né? Ter experiências também isoladas também são altamente benéficas para a espécie humana, principalmente quando você está ali muito estressado na convivência com outros, aí você se isola, aí você se acalma, você se reorganiza, né? Você melhora e aí depois você volta a se socializar novamente. Então, eu acredito muito que o movimento seja o caminho mais saudável, né? O melhor caminho seja tanto de você ter experiências, né, de isolamento, quanto também alternar com as experiências, né, das confraternizações, né, das socializações que também são extremamente importantes para todos nós. Eu acho interessante, porque você começa a falar, aí se você for falar de isolamento, aí você puxa para cá uma linha. Se você for falar de convívio social, você vai puxar outra linha. Então, a mente humana, ela é uma teia, acho que é uma teia infinita, né, Vladimir? Você vai... Porque, por exemplo, você está falando aí de isolamento e você está falando de se socializar. Aí eu lembrei de uma coisa. Isso para mim, isso para mim foi um desafio dos dois lados. O que é mais importante, já que você está falando de socialização? Se aceitar como você é ou ser aceito pelas pessoas. Porque, por exemplo, por incrível que pareça, né? Eu sou super extrovertido, vocês sabem disso, mas ainda tem aquela insegurança, né? Se eu vou ser aceito, né?
quando eu faço qualquer coisa aqui no Instagram, será que vai ser bem recebido pelas pessoas? Então, nós na sociedade, Vladimir, para nós seres humanos, na sua visão profissional, é mais importante que a gente se aceite ou se aceite pelas pessoas? Olha, Tiago, é outra questão que é muito importante a gente assim passear pelos dois caminhos, porque assim é muito importante que a gente adquira e que a gente alcance a nossa autoaceitação, né? Quando a gente, desculpem, até mesmo por ser psicólogo, né, eu trabalho muito com isso. Eu recebo as pessoas em busca de autoconhecimento, em busca de autoaceitação, né? De maior entendimento sobre si. E eu sei que isso pode nos fortalecer bastante. Então, assim, passar pela experiência da vida sem você se aceitar, sem você gostar de si, né? Não é muito legal, né? É muito importante que a gente tenha a capacidade de se amar para poder a gente até se expor. Porque se a gente não tiver esse auto-amor, a gente vai ter muito receio de se expor, porque o mundo, ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele faz muitos julgamentos. E todos nós temos uma necessidade de aceitação. Quando nós não somos aceitos, a gente sente uma sensação muito ruim, né? A sensação da rejeição, ela não é legal. Mas Mas, se Vladimir, você... todo mundo quer ser aceito, Todo mundo quer ser aceito, Tiago. todo Todo mundo. mundo quer ser aceito. Pode ser que a pessoa não tenha consciência, mas eu não conheço ainda um relato de um ser humano que diga que é legal ser rejeitado. Então, se você se sente mal por ser rejeitado, então é porque você quer e precisa ser aceito. Agora, sim, a necessidade de aceitação é uma coisa que varia muito de pessoa para pessoa. Tem pessoas que lidam muito bem com algumas rejeições e se satisfazem com algumas aceitações. Tem outras pessoas que já têm um nível maior, né, de sensibilidade e que qualquer tipo de rejeição, a menor que seja, lhe causa já grande sofrimento. Então, assim, é muito importante entender essa diversidade, né, de sensações e até mesmo de necessidades de cada ser, né? Mesmo que todo mundo tenha necessidade de aceitação, mas os níveis vão ser diferentes, sim, né, para cada pessoa. Então, assim, Tiago, respondendo a tua pergunta, em relação à autoaceitação, é muito importante que o indivíduo ele tenha a autoaceitação para poder ele ter coragem de ser quem ele é. Senão ele vai passar pela vida, talvez, se escondendo, né, se camuflando, sem essa autenticidade que é tão importante para que a gente desenvolva até a espontaneidade. Quanto mais autoaceitação você tiver, mais espontâneo você também vai conseguir também exercer. E em relação à aceitação das outras pessoas, é claro, a gente também precisa da aceitação das outras pessoas. Então, assim, eu penso que toda vida que uma pessoa ela se aceita mais, ela consequentemente ela vai ser mais aceita também por outras pessoas. Se não for aceita pelo grupo que ela pertence, ela vai ser por algum outro grupo que tenha mais a ver com quem ela seja de verdade. Eu lembro sempre, né, nessas questões da fábula do Hans Chris Anderson, A História do Patinho Feio, né? Ele nasce, por um acaso, cai ali no ninho dos patinhos e ele parece ser um pato diferente, né? E aí ele é rejeitado porque os outros patinhos acham ele feio, a mamãe patinha acha ele feio e tal, e aí ele sofre muita rejeição. Só que aí depois, quando ele vai crescendo, ele descobre, simplificando a história, é claro, que ele não é um pato, mas sim um cisne. E aí ele se integra, assim, rapidamente àquele outro grupo, né, que o aceita. E eu acho muito linda essa história, né? Então ele vive ali uma sensação de aceitação e de felicidade muito, muito gostosa, muito bonita. E até ele descobre a sua beleza, né? Ele passa a ser bonito porque ele está entre os deles, né? Entre aqueles que o amam de verdade. Isso é muito legal. Só para complementar aqui, Tiago, sei que eu estou emendando muita coisa, mas é porque eu acho tão importante passar essa informação. Tem uma frase de Freud que ele fala que antes de você se autodiagnosticar com depressão, você tem que se certificar que você não está cercado por idiotas, né? O que ele quis dizer com isso? É bem, bem forte.
talvez, às vezes, você pode não ser não estar com depressão, sabe? Você pode não ser uma pessoa para baixo, mas você pode estar rodeado de pessoas que te colocam para baixo, né? E isso afeta muito a nossa percepção de mundo, certo? Então é muito legal que a gente tenha essa consciência para que a gente possa ter uma vida melhor e mais feliz. E até procurar aqueles com quem a gente pode se integrar verdadeiramente, que nos aceitam, que têm a capacidade de nos amar, né? E amar não quer dizer que não tenha críticas, né, gente? Amar quer dizer aceitação, e aceitação, um bom amigo faz ótimas críticas, e um bom amigo que recebe as críticas aceita também com muita felicidade. Mas não é fácil, né? De nenhuma forma. Receber as críticas. Não é legal, Mas não. Não É vou entrar fácil, nesse não, mérito. Lá tem uma pergunta que é, assim, muito... Eu acho que todas as perguntas são pertinentes, mas essa é bem... Qual é o sentido da tristeza nas nossas vidas? Porque, preste atenção, se existe o branco é porque existe o preto. Se existe a luz é porque existe a escuridão. Se existe felicidade é porque existe tristeza. Então, por que que... Qual é o sentido da tristeza nas nossas vidas, Vlad? Tiago, eu penso que assim, a maior, assim, o melhor benefício da existência da tristeza é justamente isso que você acabou de falar. É o nosso cérebro poder ter a capacidade de reconhecer a felicidade. Porque se nós não tivéssemos a experiência da tristeza, o nosso cérebro também não teria a capacidade de reconhecer a felicidade. Ele não teria como reconhecer, porque normalmente a nossa mente ela faz a distinção experimentando os contrários, né? Então, eu vejo como um grande benefício. O experimento da tristeza é que a gente possa, sim, reconhecer quando a gente está mais feliz. Vladimir, no caso, como a pessoa pode? Porque hoje em dia, assim, todo mundo conhece alguém que tem depressão, né? Seja um amigo, seja um parente. A depressão, eu me lembro que há um tempo atrás você falava assim, Cicrano tem depressão, era uma coisa do outro mundo. Era uma coisa assim, nossa, é como há uns anos atrás, você dizia assim, Cicrano tem câncer, era uma coisa, era uma notícia. Aí hoje você diz, Cicrano tem câncer, ok. É tipo, se tornou algo comum. Hoje você disse que não tem depressão, você, ok, não é uma coisa assustadora, é uma coisa que a gente se acostumou, vamos dizer assim, que todos nós conhecemos pessoas que têm depressão. Então, assim, quem está assistindo, como é que a pessoa pode se fortalecer, né? Como nós podemos nos fortalecer contra a depressão, para quem não tem depressão, né? Olha, Tiago, tem algumas. Eu sei que o tratamento para depressão é mais complexo, né? Mas aqui na live eu gostaria de passar assim alguns pontos que eu acho que são mais relevantes, assim, quanto ao fortalecimento, né, para se proteger um pouco da depressão. O número um é a questão dos vínculos. Eu acho que dos grandes, assim, da grande sacada assim da superação, né, da depressão é você conseguir ter vínculos, você ter com quem contar, você se sentir importante para alguém, você saber que tem alguém com quem você pode contar em qualquer situação da sua vida, certo? Então, assim, os vínculos são extremamente importantes. E os familiares eu não vou nem falar, assim, porque a família, assim, é a chave total, assim, sabe? Para essas questões relacionadas à depressão. É muito importante o apoio da família, é muito importante o apoio de amigos, é muito importante todo tipo de apoio que surgir. Então, vínculos, para mim, eu acho que é o ponto assim, principal aí para a prevenção da depressão. É claro que os vínculos não vão impedir que você, porventura, venha desenvolver a depressão. Mas se um dia você desenvolver a depressão e tiver bons vínculos, você vai, consequentemente, ter uma facilidade melhor de lidar com essa situação, que é tão difícil. Vlad, tem uma pergunta que eu queria fazer. Outro dia a gente estava fazendo uma viagem, eu e uma turma de arquitetos, nós estávamos indo para João Pessoa, né? E num cantinho estava eu e algumas amigas. E a gente começou a conversar sobre redes sociais. E
E nós estávamos falando assim, que hoje você entra no Instagram, né? E você vê, cada um só quer passar o melhor que puder dentro do Instagram, né? Então, aí você vê a pessoa, por exemplo, uma pessoa muito bonita, tem um corpo lindo, comendo boa comida, fazendo ótimas viagens, aí tem um marido ou um namorado lindo, tem um estilo de vida lindo. E aí quem não tem aquilo ali se sente triste, se sente mal, né? E aí a gente tava até conversando que eu tenho 33, aí tem algumas pessoas de 40 e 50, falando que a gente já tem uma base. Mas essa geração nova, eu não vou entrar nesse mérito não, mas essa geração nova de 14, 15, 16, ela já nasceu dentro do Instagram praticamente, né? Instagram começou em 2012, a gente está em 2020, 8 anos, quer dizer. E aí você tem vamos dizer assim, uma vida de ilusão e isso causa tristeza em muita gente. Então, o que é que eu queria lhe perguntar? Nesse mundo de competitividade e de comparações, né? Como conseguir ter um equilíbrio, ser feliz? Porque, por exemplo, eu moro numa casa muito simples, digamos, um lugar muito humilde, e aí eu abro o Instagram e vejo que Cicraninha tem uma casa maravilhosa. Eu não tenho acesso a viajar e Cicraninha vive viajando. Então, Vladimir, como é que eu posso fazer para que isso não interfira na minha felicidade? Para eu ser feliz com aquilo que eu tenho. Tá entendendo? Perfeitamente, Tiago. E essa questão é até das orientações para quem talvez não conheça, mas dentro do budismo tem alguns caminhos da felicidade, né? Algumas orientações para você se tornar uma pessoa mais feliz. E um deles é essa coisa da não haver comparação, né? Evitar comparações. Cada ser humano, cada ser no mundo é único e irrepetível. Então, assim, a gente não pode se comparar com o outro porque cada pessoa é única e irrepetível, certo? A gente nem deve querer ser igual a ninguém, a gente tem que querer ser quem a gente é. Esse é o caminho, né, que vai nos tranquilizar, que vai conseguir nos deixar mais em paz com a gente. Eu sei que não é uma coisa muito fácil, porque a gente vive num mundo onde há um estímulo muito grande para a competitividade, que, consequentemente, vai fazendo com que a gente desenvolva até mesmo inveja, né, que é um sentimento que não é muito legal. Então, assim, em contraponto à competitividade, eu sempre digo que é importante que a gente consiga, pelo menos, desenvolver um pouco de cooperatividade, né? Viver um pouco mais de uma forma cooperativa, colaborativa, né, com o outro, ao invés de estar tentando ultrapassar ou destruir o outro para poder passar por cima do outro, para poder se tornar o outro, ou ser melhor do que o outro. Eu acho que é legal que a gente tente dar as mãos uns aos outros, àqueles que estão também dispostos a nos oferecer as mãos, né? E tentar viver de uma forma mais colaborativa. E em relação à questão das comparações, esse com certeza não é um caminho que nos leva à felicidade, né? O caminho da felicidade, pelo contrário, tem mais a ver com você estar mais satisfeito com quem você é, estar na batalha consigo mesmo. Isso não quer dizer que você não possa batalhar pelas coisas e os desejos que vocês têm vontade, né, de realizar na vida de vocês. Mas não em prol de pensar em tomar algo de outro, ou querer as coisas do outro, ou querer ser melhor do que o outro. Queira ser melhor do que você é, do que você foi ontem, né? Tente fazer uma competitividade consigo mesmo. Eu acho que esse talvez seja um caminho mais leve, né, de seguir a vida. Vlad, eu tava hoje conversando com uma pessoa no telefone e vou até compartilhar com vocês, que quem tá aí, eu acho que não sabe dessa história. Quando eu vim morar em Natal, há 13 anos atrás, né? Como o pessoal diz, eu vim na garra, né? E eu, na época, passei assim, passei muitos maus bocados, muitos, né? E eu me lembro que eu saía de um cursinho, na época, meu sonho era fazer arquitetura, eu vim para Natal para fazer arquitetura. E na época a gente fazia vestibular. E eu saía de um cursinho de 10 e 15 da noite, exausto. E na época eu pegava ônibus. E o cursinho ele era na Zona Sul e na época eu morava na Zona Norte. E eu pegava toda noite esse ônibus lotado, Vladimir, lotado. Toda noite esse ônibus lotado. E eu ia
todo dia eu ia em pé. Não tinha nem preocupação, não precisava nem me segurar, que era tanta gente que eu ia ali quietinho. Se você me perguntar se eu me sentia cansado, às vezes eu me sentia. Mas se eu disser a você que eu era feliz naquela época, muito feliz. Porque eu já dizia assim, eu era grato. Eu acho que a gente tinha até que falar de gratidão um pouquinho hoje. Eu era grato, eu dizia assim, eu morava em Currais Novos, meu sonho era morar em Natal. Eu estou pegando ônibus, já estou morando em Natal, Vladimir. Então, quando eu passava com uma situação difícil, eu dizia, mas eu estou em Natal. Então, o que eu estou querendo dizer é que naquela época eu tinha muito pouco em relação ao que eu tenho hoje. E as minhas conquistas eram muito poucas em relação às conquistas que eu consegui até esse momento, mas eu já era muito feliz, já era muito grato. Então, eu acho que eu falo isso porque eu acho que quem está no momento de vida hoje que não está feliz, que não está contente, pode hoje olhar, poxa, eu posso não estar como eu queria, mas não me faltou comida. Isso não ajuda a ser feliz, Vlad? Pode ter certeza que sim, Tiago. Você tocou num ponto chave assim, maravilhoso, né? Da questão da felicidade. Porque essa questão aí, às vezes, né? Às vezes a mente da pessoa está bloqueada. Tem um monte de questões acontecendo na vida dela, tem um monte de coisas que ela poderia estar mais grata, né? Mas ela está aí como se fosse com um bloqueio, né? Está com uma cegueira psíquica, uma cegueira psicológica que está impedindo ela de enxergar as coisas boas que estão acontecendo na vida dela. Eu digo uma coisa para vocês: toda hora em nossas vidas está acontecendo coisas boas e coisas ruins. Às vezes a gente está focado somente por um lado, né? E eu acho até que é muito importante que para poder a gente viver dentro de um mundo mais real, que a gente até passe a observar tudo. Assim, não é negar também as infelicidades, as tristezas, que a gente vai ficar bem. Eu acho que é muito importante também que a gente consiga enxergar não somente as tristezas, né, as infelicidades, mas também que a gente consiga observar essas coisas boas também que estão acontecendo, esses milagres que estão acontecendo em todos os dias e todos os momentos da nossa vida. Gente, eu tenho esse hábito, né, de ser muito grato. E, eu acho que me faz muito bem eu estar assim grato por tudo que acontece na minha vida. Eu já contei isso para Tiago. A questão, acho que eu já contei isso para um monte de gente. É porque para mim foi muito Conte de novo, marcante. Vlad. Conto de novo, vou falar de novo. Quando eu quebrei o braço, quebrei a mão, e aí eu percebi o quanto minha mão era importante, sério. Ia tomar banho, sabe? Ia comer, sempre, sabe? Dependendo que alguém fizesse aquilo, que todos os dias na minha vida era uma coisa tão fácil, era tão, sabe? Tão natural, que eu nem me dava conta do quanto minhas mãos eram importantes para mim, sabe? Quando você acorda e você está vivo, nossa, que milagre! Meu Deus, eu estou vivo, né? Eu estou feliz, eu tô tendo a oportunidade de viver mais outro dia, né? Outro dia de felicidade, né? Por estar tendo essas experiências todas que eu estou passando a perceber. Então, assim, eu não estou querendo pintar aqui um mundo cor-de-rosa, porque a pessoa tem a capacidade de experimentar essas sensações, mas eu acho também que é um equívoco a gente também inverter o outro lado da moeda e negar todas essas maravilhas que a gente tem, possibilidades de sentir todos os dias, e a gente, de uma certa forma, naturaliza tanto as coisas positivas, como se fosse mais do que a obrigação por estar vivo, que elas aconteçam, que a gente para de percebê-las. É por isso que o nosso cérebro fica registrando muito mais infelicidades e coisas ruins nas nossas vidas, porque a gente fica naturalizando a felicidade como se fosse uma coisa banal, né? Ah, eu estou comendo aqui, eu como todo dia, eu estou engolindo pela minha boca, eu estou urinando direitinho, eu Tem gente estou que não defecando, estou engole. fazendo Tem gente as que minhas não atividades urina. fisiológicas todos os dias com muita tranquilidade. Isso aqui é mais do que a obrigação do meu corpo fazer isso por mim. Gente, pelo amor de Deus, tanta gente passando por problemas, assim, de ter suas limitações físicas, psicológicas, sociais, espirituais, e não estão tendo esse poder, né, de vivenciar, experienciar essas possibilidades, e a gente podendo ter tudo isso todos os dias, tendo acesso a todas essas coisas e achando que não está acontecendo nada de positivo nas nossas Na vidas. nossa vida. Então, assim, é muito legal que a gente consiga desenvolver essa consciência. Eu não estou fazendo uma crítica a você que não consegue perceber isso.
eu estou fazendo um alerta para você passar a perceber, porque depois que você passar a conviver com essas experiências, né, de ter mais consciência dessas experiências, porque essas experiências já existem na vida de todo mundo, né, você vai passar a ter uma vida mais positiva, né, vai passar a focar um pouco mais no positivo da vida. É isso. Vlad, continuando nessa parte da gratidão, por exemplo, eu, Tiago, eu tenho que falar de mim, porque como as pessoas que estão aqui me seguem, quando eu tinha um projeto de arquitetura, digamos que, sei lá, muitos anos atrás eu fazia, sei lá, 4 projetos em um ano, 3 projetos em um ano, bem no início. Vladimir, quando eu fechava um projeto, eu tinha muita felicidade. Aí você vai perguntar assim, hoje você tem vários? Eu tenho vários. Se eu disser a você que a felicidade é a mesma, você acredita? Aí eu vou dizer que eu acredito porque essa sua experiência é parecida com a minha experiência. Desde que eu comecei a trabalhar como psicólogo, quando eu ainda era estagiário e não tinha remuneração, eu adorava fazer o que eu fazia, adorava trabalhar com o que eu fazia e a remuneração era bem baixinha, né? E depois eu passei a trabalhar logo no início, né, com a clínica e eu tinha bem poucos pacientes, não dava nem para pagar o aluguel do consultório, mas eu era tão feliz, sabe, atendendo aquelas pessoas e sentindo prazer por exercer aquela profissão. E, posteriormente, quando eu passei a ganhar um pouco mais, a felicidade continuou sendo a mesma felicidade também, Tiago. Então, é por isso que eu tive uma empatia muito grande pelo seu relato, porque a minha vivência também foi muito semelhante com a sua. Eu sempre tive muita felicidade e é uma coisa que eu acho que é super importante que as pessoas passem a desenvolver, é ser feliz com aquilo que tem. E ser feliz com aquilo que tem não é atraso para ninguém não, viu? Não é atraso não. Não quer dizer que Vladimir, por você favor, tenha que repita se isso. contentar e parar, né? Você vai ser feliz com o que tem hoje, mas você pode continuar crescendo e evoluindo e procurando mais com aquilo que você quer ter amanhã, mas sempre estando feliz com aquilo que você já Agora alcançou. tem uma coisa, né? Ser feliz com o que tem é uma coisa. Se acomodar com o que tem é outra coisa. Se acomodar é uma coisa, né? Mas, Vlad, você uma vez falou para mim que comer e dormir são remédios para o corpo. Comer bem e dormir bem. Eu, pelo menos, adoro comer, né? Muito bom. Isso tem a ver com a felicidade? Comer ou dormir? Tem muito a ver, Tiago. Talvez as pessoas não saibam, mas a alimentação em si, Falou em comida, eu já tô... ela vai fortalecer o seu corpo, né? O seu corpo é quem vai te proporcionar as experiências, as sensações. Então, ele tem que estar bem fortalecido. E em relação à questão do sono, quem dorme bem, gente, tem outra qualidade de vigília, né? No outro dia. Quem dorme mal, no outro dia, não está bem. Então, assim, dormir bem e comer bem é fundamental para estar nutrindo o corpo, tanto fisiologicamente falando, quanto também a mente também está mais saudável para o outro dia, né? Durante a experiência do sono, a gente vai recuperando nossa vitalidade para o outro dia. A gente passa por 5 fasezinhas do sono REM, que aí vão fazendo com que a gente, no outro dia, né, se sinta mais disposto e mais esperto, né, para tá de volta atuando aí com as atividades diárias. Então, assim, comer bem e dormir bem é fundamental para a felicidade, é fundamental para estar bem no outro dia. E outra coisa, dormir é de graça, né, Vladimir? É verdade, Tiago. Bom lembrar. Vladimir, minha mãe escreveu aqui, como foi que ela escreveu, Jesus? Fazer compras deixa Tiago feliz. Aí eu ia fazer essa pergunta, Vlad, e as compras? O que é que... Dormir a gente sabe que é uma coisa fisiológica. As gatas. Comer é uma coisa fisiológica. E essa questão, já que se falou nas compras? Tiago, em relação com a felicidade. Então, desculpa. Em relação enquanto você está aí, ó, eu adoro fazer compras. Chegar, a pessoa quando aparece lá no site, compra finalizada, chega a dar satisfação. Quando o porteiro diz, chegou um pacote aqui, ai meu Deus, a pessoa pode até estar de mau humor.
Tiago, Mas o que é que isso tem a fazer ver? compras é uma questão muito subjetiva. A grande maioria das pessoas vão ter satisfação, né, com compras. Vai ter aquele que também não vai sentir tanto assim. Isso é uma questão subjetiva. E se isso te faz feliz, se fazer compra te faz feliz, continue fazendo e continue sendo muito feliz com as compras. Só tem um pouco de controle, né, que é importante para poder não estourar o cartão. Senão vai ficar triste. Eu tô com medo do comentário da minha mãe aí. Vlad, mas fazer compras psicologicamente faz bem mesmo para a psique? Sim, quando você faz uma compra, né, você adquire algo que você tem, tava com uma expectativa, quando você alcança aquilo, é liberado uma substância de uma sensação de gratificação dentro da tua mente. Então, por isso que você fica com vontade de comprar mais. Mas tem que ter cuidado, porque comprar demais pode virar compulsão. Tá Ah, se vamos mudar de escondendo, né, Thiago? assunto. Gente, vocês estão falando de compras. Vlad, muita gente está reclamando. Jesus, a gata. Muita gente reclamando que não está podendo fazer exercício físico. As academias vão voltar agora, né? Qual a relação do exercício físico? Só um instantinho. É porque senão a gata vai derrubar a minha taça. Ai, meu Deus. Qual a Que foi, relação? Thiago? Eu não... É sua gata? A gata tá em cima. Matilda, sabe? Pior. Você tá me Sai, fazendo liberar aqui um monte de sai felicidade daí. aqui dentro da minha mente. E aí, cada vez que a gente Mas sorri, aí, se ela a quebrar gente minha taça libera aqui, eu vou ficar. felicidade, viu? Sai daí, Matilda. Ela tá quase quebrando a taça. Ai, Jesus. O Daqui a povo pouco acha que é todo mundo vai querer mentira. conhecer a gata, né? Vai todo mundo Ai, querer meu conhecer Deus. depois. Eu tava falando de exercício físico. Vlad, o que é que o exercício tem a ver com a felicidade? Ei, Exercício peraí. físico O que também. é que os animais têm a ver com a felicidade? Pronto. Os animais. Depois você fala dos exercícios. Os animais. Olhe, Tipo assim, gato, cachorro. eu sou suspeito para falar de animais. Eu crio uma cadelinha aqui em casa, ela é quase uma filha. Ela é uma filha, na realidade, né? Quase não, ela é uma filha. Então, assim, a É uma felicidade filha, que meu esse filho. animal me proporciona, eu não tenho nem como medir. Eu não tenho como medir. O carinho que um animal desenvolve pela espécie humana é uma coisa indescritível. Quando você chega em casa e tá aquela felicidade espontânea, assim, de graça, olhando para você, só esperando você chegar, não tem nada que pague no mundo. Você receber uma felicidade dessa, né? Então, assim, eu acho que quem cria animais sabe do que eu estou falando. Quem ainda não teve a experiência, eu recomendo, viu? Recomendo a todo mundo que crie um animalzinho de estimação em casa, que tenha um gatinho, que tenha um cachorrinho, né? Que você vai sentir uma felicidade todos os dias da sua vida. Pelo menos essa é a minha experiência, estou falando pela minha experiência. Eu tenho felicidade todos os dias quando eu chego Mas, em Vlad, casa e eu vejo minha cadela correndo para me abraçar, ó, para me dar um lambejo. Quantas horas você... eu vou falar sobre isso daí. Quantas horas você trabalha por dia? Um exemplo. Olha, Tiago, eu acho que eu trabalho por dia em torno de 8 horas. 8 horas ou 9, não sei agora. Peraí. Eu acho que até mais, né? Às vezes. Varia entre 8 ou 9 horas. Eu começo de manhã e vou até 7 da noite. Mas aí Porque eu tô tiro um intervalo falando pro sobre almoço. isso. Porque eu trabalho. Eu acho que tem dia que eu trabalho. Tem dia que eu trabalho 16 horas. Mas o dia que eu trabalho menos é de 8 a 10. Acho que umas 10. E aí, nessa pandemia, eu trabalho em casa, muito em casa, né? Mas antes, eu chegava às vezes em casa só à noite, tipo assim, 9, 10 da noite. Eu chegava muito estressado, muito cansado. E quando vem Matilda, lamber meu pé, ficar ali, aí você desarma. Então, aí você para a sua bolha de estresse e aí você vai dar uma aliviada, né, o animal. É o toque do afeto, Tiago. O afeto é um medicamento, assim, que, sabe, não tem preço. Um animalzinho chega, passa um afeto para você,
é bom também receber de outros seres humanos, viu, gente? Eu estou falando aqui dos animais, mas também é muito bom receber de outras pessoas. Mas se não está recebendo de outra pessoa e está recebendo do animal, também é muito bom. Todos são bons. Receber afeto é uma coisa maravilhosa. Tem gente que não gosta muito de demonstrar, né? Essa coisa do afeto, nem gosta tanto de também se sentir tão confortável em receber, porque provavelmente passou por algumas experiências, né? Na sua construção de vida, e tem algumas influências também fisiológicas, né? Que às vezes fazem com que a pessoa tenha uma certa dificuldade de receber ou de dar afeto. Mas, no final das contas, todo mundo tem uma boa receptividade para o afeto. Mesmo aqueles que são mais tímidos ou aqueles que são mais introvertidos, aqueles que se fecham um pouquinho. No fundo, o afeto faz bem para todo mundo. É isso aí, Vlad, Tiago. e falando em pandemia, O exercício né? físico, você falou, a gente não pode deixar de falar. Bem rápido, o exercício físico, gente. Exercício físico tem relação com felicidade, porque quando você faz exercício físico, a sua mente libera uma substância da felicidade. Então, assim, hoje em dia a gente não tem mais como pensar em qualidade de vida sem uma proposta de atividade física, porque a atividade física vai ser fundamental também no processo, né, para a liberação de algumas substâncias importantes para você estar mais Endorfina, né? vigoroso, estar mais esperto, estar mais feliz, né, no dia a dia da sua vida. Vlad, me Pode diga uma falar, Thiago, coisa, desculpa. que a gente tava falando em pandemia, né? Ou quatro nomezinhos que ano que vem ninguém vai querer escutar. Covid, corona, pandemia, máscara e álcool. Jesus. Então, eu acho que isso aí é nesse período de pandemia que nós ainda estamos. Como é que a gente pode, Vlad, melhorar a ansiedade? Porque tá todo mundo ansioso. Tiago, a gente fez uma live há alguns dias atrás, Só uns 5 sobre dias isso, atrás, né? foi só sobre isso. Então, Só sobre assim, isso. então hoje, assim, eu vou pontuar, né? Pontue, porque eu tenho duas perguntas barra ainda, viu, para fazer? Pronto, e eu acho que o tempo também não deve estar muito grande, Tá, deve estar tá pequeno aí não, a gente já, só né? tem 16 minutos. Eita, danado. Então, vamos Vá, correr. diga aí. Então assim, Tiago, a ansiedade, uma coisa que é fundamental, gente. Tem um monte de coisas que são importantes para o tratamento, para o equilíbrio, né, da ansiedade, já que a ansiedade faz parte da condição humana. Todo mundo é ansioso. Agora, tem a ansiedade que é patológica quando ela toma níveis maiores. Então, assim, uma coisa que ajuda a manter o equilíbrio da ansiedade com níveis mais baixos é a meditação. Eu já até falei em outras lives que o brasileiro ainda está tendo uma dificuldade muito grande com essa proposta, né, de meditação, que é uma coisa que vem lá do Oriente, né? Então, assim, para quem não consegue meditar, tem muita gente que fala, eu não consigo meditar, já tentei e tal. Gente, deixa eu falar uma coisa para você. Meditação é quando você consegue concentrar, consegue manter a concentração em um foco. É um foco na concentração de alguma coisa. Então, assim, quando você pratica também a oração, vamos dizer aqui, vamos pegar o Pai Nosso, que é a que eu mais gosto. Você também está meditando, certo? Você está concentrado, você está centrado em uma única coisa. Então, assim, quando você está rezando, você também está meditando. É outra possibilidade de você também alcançar um pouco mais de paz interior. Quem também diz assim, mas eu não gosto de rezar porque é decorado. E aí eu me sinto melhor orando. Então vai orar. A oração Jesus, também, obrigado que por é uma isso, conversa isso, com isso e Deus. isso. O melhor amigo de todos os amigos da face do universo. Então, assim, você está conversando com a pessoa mais confiável que existe no universo, com um ser, né? No mesma pessoa. Então, assim, conversa com Deus, pede a Ele paz, pede a Ele calmaria, pede a Ele o que você estiver precisando. Você vai estar numa meditação, aí de uma certa forma, com Ele também. Né? Quem aí não conseguir fazer de nenhuma dessas formas, vai tentar respirar pensando na respiração, tentando ali pensar um pouquinho no caminho que a respiração faz e que a respiração entra e que a respiração sai do nosso corpo. Aí vai estar também, de uma certa forma, meditando aí através de um exercício de respiração. Esse é Mas meditar não é um fácil dos não, melhores viu? caminhos que eu acho para controlar um pouquinho os níveis altos da ansiedade, viu, Tiago? Verdade. Mas meditar não é fácil não, porque
Tem uma amiga minha, Ikívia, que ela me indicou a meditação de Tadashi. E aí ele faz de 6 da manhã e de 8 da noite. Aí eu fiz um dia, fiquei super zen. No outro dia eu tava tão agoniado que na metade da meditação do bairro eu vim embora, não aguento não. Mas vamos lá. Mas é assim mesmo, Vlad, Tiago, para estimular as pessoas. Um dia dá certo, outro dia não deu, aí outro dia não bola pra dá. frente. No outro dia dá. Tenta no outro dia depois, certo? Não se cobra Vlad, tanto também, não. Pode falar. eu acho que a gente pode fazer outra live para falar sobre isso, mas eu não vou entrar, a gente não vamos entrar nisso porque eu tenho duas perguntas ainda. Mas eu acho que uma das coisas para a gente ser feliz é a gente se aceitar mais. Eu aceitar que eu fui fazer a meditação e não terminei. Não ficar, meu Deus, eu não terminei a meditação. Eu não era o momento, eu não estava no clima. E às vezes você aceitar. Com certeza. Essa rigidez, né, na cobrança não faz bem. É outra escravidão, né? É outra pressão. Se você está tentando meditar para poder sentir um pouco mais de paz, como é que você vai estar se cobrando? Né? Vai estar sendo contraditório. Então, assim, leva leveza, não se cobra tanto. Tenta. Se não deu certo, tenta outro dia. Você não precisa fazer naquele dia exato, sabe? A meditação vai te fazer bem. Mas se não deu para fazer naquele dia, que você está mais agitado, tenta no outro dia, que você tiver mais em paz. É uma questão de costume também. Não vai começar fazendo meditação tentando virar monge, não, né? Tentando fazer meditação de 15 minutos. Começa todo dia fazendo 1 minuto. Eu Meu faço um filho, ali minuto Tadashi hoje. é 1 hora quase. Você imagina aí uma pessoa agoniada como eu. Mas ela faz 1 hora hoje, porque no passado ela começou fazendo de 1 minuto, depois para 5 minutos, depois para 10 minutos. Foi criando o hábito. E o hábito foi possibilitando que a mente dela ficasse receptiva para poder passar por essa experiência mais demorada. Então é Eita, importante Vlad, entender isso. só temos 10 minutos, viu? Vamos lá. A penúltima pergunta, porque a última pergunta é um brá. Felicidade versus espiritualidade. Eita, essa pergunta Me aí senti é. até um monge agora fazendo essa pergunta. Monge Titi. Gente, as pessoas confundem muito, né, a espiritualidade com religiosidade. Eu gosto sempre de separar essas duas coisas. Não é dizendo que um é melhor do que a outra, certo? Mas são coisas diferentes. A religiosidade, muitas vezes, é o caminho para que você consiga desenvolver a sua espiritualidade, certo? Religiosidade, você precisa ter uma religião, ter um caminho já certo, né? Tem ali uma proposta de comunicação com o grande pai, né? Então, assim, a religião, cada um com a sua, vai lhe ensinar o caminho, né, com a prática dela, para você alcançar um maior bem feito ali através dessa prática. A espiritualidade é uma coisa que independe de você ter religião. Espiritualidade é um sentimento interno que É uma eu coisa digo muito que pessoal. é uma coisa pessoal, tem a ver com autopercepção, é uma coisa de você se perceber e uma coisa de você também ter uma capacidade de se relacionar melhor com os outros. Quando você passa a se aceitar, você passa a conviver melhor com as outras pessoas, porque aí diminui os recalques, diminui as angústias, diminui aí as reatividades, né? Então, assim, quando você está mais aceito, quando você se aceita mais, você fica mais feliz, você fica mais à vontade consigo mesmo. E, consequentemente, isso transborda ao ponto de você começar também a tratar os outros seres humanos de uma forma também muito positiva, como você tem se tratado. Então, espiritualidade, para mim, é isso. É a capacidade de se entender, de se entendendo, conseguir se relacionar melhor com as outras pessoas. Isso quer dizer com o todo. Então, você passa a sentir uma conexão com o todo, com as outras pessoas, com o universo. Não somente com as pessoas, mas com a natureza, com tudo aquilo. E aí você se sente integrado. E aí você alcança a comunicação com Deus. Entenderam? É isso Vladimir, aí, ó. então, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu sou assim. Ontem eu saí de Ponta Negra e fui para Petrópolis. Aí eu vim o caminho todinho olhando o mar, no carro. Aí quando o sol se põe, eu fico olhando. Isso é uma conexão com a natureza também, né? Isso é uma conexão com a natureza. A conexão com a natureza é você ter um respeito
né? Tanto pelo outro, um respeito por si mesmo, um respeito pela natureza, não agredir, não xingar ninguém, não desrespeitar ninguém, respeitar sempre as outras pessoas, ter um carinho e ter uma gratidão também pela possibilidade de vivenciar uma imagem tão bela quanto essa que você apreciou, né? Olhou ali para o mar, olhou ali para o horizonte, às vezes um pôr do sol. Olha que conexão linda, né? Você integrado, conectado com a natureza. Isso aí é espiritualidade, isso aí é o desenvolvimento da sua espiritualidade. Se você não sabia que isso era, você já estava treinando a sua espiritualidade, Tiago. Acho que fiquei até agora, né? Vlad, última pergunta. E aí eu acho, né, que hoje a gente vai até dar um bônusinho. Se você terminar a pergunta aí, quem sabe a gente não consiga responder alguma pergunta de alguém. Quem é feliz é... Quem é feliz? Olha, eu vou responder essa resposta porque é só porque eu acredito que é uma palavrinha muito importante para você conseguir atingir mais níveis de felicidade. Lembrando que a gente não pode ser feliz toda hora, em todo momento. Isso não é verdadeiro. A infelicidade também faz parte, né, da vivência humana, da condição humana. Mas quem é feliz quem é mais feliz é mais resiliente. Por que a pessoa que é mais feliz é mais resiliente? Porque a pessoa que é resiliente lida melhor com os problemas que vão acontecendo no seu dia a dia. Os problemas são inevitáveis, gente. Assim, todo mundo tem problema na vida. O rico ao pobre, o que mora no país mais desenvolvido, o que mora no país menos desenvolvido, certo? Então, problema todo mundo tem. Agora, aquele que tem uma maior capacidade de resiliência, ele lida melhor e aceita melhor a vida do jeito que ela é. Então, consequentemente, ela consegue ter mais experiências de felicidade do que outras que não têm essa habilidade tão bem desenvolvida, Tiago. Vladimir, eu vou contar aqui eu vou contar aqui um caso. Pena que ela não está aqui, essa pessoa, porque ela está viajando. Sim. Tem uma pessoa... Ai, olha, eu vou contar duas coisas, né? Que, enfim, uma é um detalhe pequeno. O bom é eu Tiago, fazer uma live de felicidade no dia que eu não estou feliz, para vocês saberem como a vida é engraçada, mas que eu já estou aqui, já ri horrores, né? E a segunda coisa é, uma pessoa... Acabou de ficar feliz. Já estou melhor, já sorri, né? Você sabe, Tiago, deixa eu só falar uma coisa que eu acho legal, que você, aproveitando aí o seu exemplo, você sabia que você pode estar infeliz e feliz ao mesmo tempo? Eu posso estar infeliz agora, nesse momento, pela quantidade de pessoas que estão morrendo, né, na pandemia, mas eu posso estar feliz também porque eu estou aqui, sabe, com saúde, eu estou aqui podendo estar conversando com vocês, eu estou aqui podendo contribuir e colocar um pouco desse conhecimento aqui para outras pessoas. Então, assim, eu posso estar infeliz com alguma coisa e eu posso estar feliz também com outra coisa. Então, assim, uma coisa não anula a outra. E você acabou, amigo, de dar um ótimo exemplo para as pessoas compreenderem. Mas é isso que eu quero Antes falar. De entrar lá, o Tiago falou assim, hoje eu não estou muito feliz para falar de felicidade. Não, hoje eu não estou, não. Hoje eu não estou muito feliz, não. Hoje eu não estou... Hoje eu não estou num dia bom. Sabe aquele dia que o dia não foi bom? Pronto, hoje o dia não foi bom. Mas, enfim, está terminando muito bem, graças a Deus. Mas vamos lá, que a gente só tem 4 minutinhos. Uma pessoa que já tive uma parceria profissional, eu não posso falar, e um dia a gente sentou para falar das pessoas que a gente tinha trabalhado naquele ano, as mais difíceis. Aí Faustão não tem os melhores do ano, né, Vladimir? Uhum. Aí tava sentado eu e essa pessoa, aí a gente começou. Melhores do ano. Aí começou a falar dos piores clientes que a gente tinha atendido e começou a contar as histórias, rindo, Sim. rindo, Sim. rindo e contando histórias desagradáveis, rindo. Então eu acho que isso é resiliência. Então, isso por exemplo, é resiliência. Então, tipo assim, você saber, eu sou muito claro que eu tenho muitos defeitos, né? Mas Sim. eu sou tipo assim, eu sou muito consciente, Vlad,
eu acho que quem está assistindo, né, é, poderia ter essa consciência ou desenvolver. Eu sou muito consciente que tem dia que você é feliz, tem dia que você não é feliz. Pronto, hoje eu não estou num dia bom. Eu não me culpo por isso, porque eu não estou num dia bom. Mas amanhã eu posso. Aí tem dia de alegria, tem dia de felicidade, tem dia de tristeza, tem dia de choro, tem dia de saudade, tem dia de decepção. Todos esses sentimentos, eles fazem parte do supermercado da vida. Aí a gente, porque se você só quiser ser feliz toda hora, aí você não é feliz. Então, né? Faz sentido o que eu estou dizendo, Vladimir? Faz muito sentido, Eu vou já Tiago. fazer psicologia também. Homem, você está perdendo tempo. Não tá não, porque é um ótimo arquiteto, viu, gente? Então, não está perdendo tempo, não. Poderia agregar também a psicologia e também ia dar um ótimo psicólogo, Tiago. Mas você me fez lembrar a ideia, né, de que às vezes as pessoas estão olhando sempre para o final da estrada, né? Estão olhando sempre para o final da história, como se você precisasse tá sempre... eu só vou ser feliz quando eu alcançar determinada coisa. Já pensou, gente, se a gente fosse satisfazer somente quando a gente fosse chegar no fim da história da nossa vida? Olha Que a só que gente não chato, que sabe quando é o rápido, fim, como isso né, é rápido. Vlad? O bom da vida é o todo, gente. Mesmo que tenha infelicidade, mesmo que tenha tristeza, mesmo que tenha dificuldade, o bom é viver. O bom é a gente estar assim, tendo a possibilidade de ter todas as experiências, sem negar nada, sabe? Eu não estou aqui querendo dar uma de, sabe, de que, poxa, ele não entende a minha vida, não sabe o que eu estou passando, como é que ele está dizendo uma coisa dessa? Né? Mas eu estou querendo dizer realmente, porque eu também sou humano, também passo por dificuldades, também passei por muitos problemas na minha vida, já passei E por muitos, passa. ainda passo, né? Que isso não vai acabar, só acaba quando a gente passa para o outro mundo, né? Um E minuto aí a gente vai restante, saber viu, como é que Vlad? acontece lá. Mas Um é minuto. importante entender que a gente precisa ser mais grato por tudo que acontece mesmo e tentar viver e lidar com as coisas que forem acontecendo, porque isso faz parte realmente do processo 50 da vida segundos, para a gente Vlad. até poder amadurecer. Finalizei, Tiago. Gente, 40 segundos restante, é porque aqui está aparecendo 40 segundos, 42, 41. Gente, eu queria agradecer a vocês que estão aqui. Vladimir, muito obrigado pelo convite. É muito Obrigado especial a para mim todos, viu? é muito especial para mim ter você aqui. E a palavra que eu tenho para uma live com você é um respiro depois de um dia de trabalho, um dia de rotinas. É um respiro. Temos 15 segundos, vá, se despeça. Gratidão a todos vocês que ficaram até esse momento ouvindo o nosso bate-papo e aqui também transmitindo energias boas e positivas para a nossa maior felicidade. E vai ficar aqui, viu, gente? A live vai terminar em 2 segundos. Tchau!